Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Vanessa Reis, sou terapeuta sexual, sou professora de pompoarismo e segunda-feira é dia de conversar com vocês sobre sexualidade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vício em sexo. E eu escolhi este assunto porque eu estava passeando pelas minhas redes sociais e aí eu recebi um meme, uma brincadeira, onde a pessoa utilizava o termo vício em sexo, mas na realidade ela estava querendo falar sobre pessoas que gostam muito de sexo. E aí eu percebi que isso é um pouco confuso na cabeça das pessoas, né? As pessoas confundem o termo vício em sexo com gostar muito de sexo. Então, vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre essas duas coisas? Gente, vamos lá. Vício em sexo, como o próprio nome sugere, vício não é uma coisa legal, tá? Tudo que vem acompanhado desse termo vício significa que estamos falando de um comportamento que é compulsivo e sobre o qual a pessoa não tem controle. E quando a gente fala de sexo, é a mesma coisa. Pessoas viciadas em sexo, elas são portadoras de um transtorno, tá certo? E aí o que acontece com essas pessoas? Elas não têm controle sobre os seus desejos sexuais. E geralmente essas pessoas, elas colocam tudo em risco para poder satisfazer esses desejos. Elas colocam o desejo sexual acima da família, da convivência social, do próprio trabalho, tá certo? Dos estudos ou de coisas do dia a dia. Por quê? Porque para ela é importante satisfazer esse anseio, essa vontade, esse desejo. Ela consegue satisfazer? Geralmente não. Por quê? Porque a pessoa que é viciada em sexo, por ter um comportamento compulsivo, assim que ela tem a relação sexual ou a masturbação, ela se sente angustiada e ela começa a buscar aquilo novamente. Então é um comportamento que traz bastante angústia e bastante tristeza para quem possui, tá certo? E, inclusive, esse tipo de comportamento ele traz prejuízos familiares, prejuízos sociais, prejuízos financeiros, porque muitas vezes essas pessoas, elas não são viciadas só na relação sexual com o outro, mas ela pode ser viciada também em masturbação, em consumo de pornografia ou em consumo de prostituição também, tá certo? Em contrapartida, existem as pessoas que gostam muito de sexo, não é mesmo? E essas pessoas, elas praticam bastante sexo ou se masturbam bastante, mas elas têm esse comportamento controlado, ou seja, ela sente bastante desejo, ela tem uma vida sexual bastante intensa, mas ela vive isso de maneira saudável, sem colocar em risco nenhuma outra atividade ou setor da vida dela para satisfazer esse desejo sexual, tá? E o termo correto para esse tipo de pessoa é hipersexualizada, ou seja, pessoas hipersexualizadas. Então, se você quer fazer uma brincadeira, se você quer tirar sarro, fazer um meme, você pode usar, em vez de vício em sexo, o termo hipersexualizada. Ou, se você quiser deixar mais óbvio, pessoas que gostam muito de sexo. Simples assim, tá certo? Deu para entender a diferença, galera? Então, eu espero que você tenha compreendido melhor o assunto. Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou do nosso vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso material. Não se esqueça também que você pode entrar em contato comigo para esclarecer as suas dúvidas, agendar a sua aula de pompoarismo ou sessão de terapia sexual online e assim que acabar a quarentena você pode fazer presencial também, tá certo? Uma ótima semana, até o próximo vídeo e tchau!